Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Israel pediu um rei quando se sentiu afrontado pelo rei amonita Naás. Vamos lembrar um pouquinho dessa história. Está em 1 Samuel, no capítulo 10. Primeiro, o povo, amedrontado pelo ataque dos amonitas, correu para Samuel para pedir um rei que os defendesse. E Samuel não gostou, levou a Deus aquele assunto e Deus disse: ô meu servo, eles não estão rejeitando você, não, estão rejeitando a mim. Então, entenda a situação e deixe que eu vou agir. Eles querem um rei, eu vou dar o rei que eu escolher. Bom, o rei que Deus escolheu era exatamente o rei que o povo queria, do jeito que o povo queria. Um homem forte, era rico, era um homem alto, vistoso. O povo queria um rei assim, aparente, pujante. Muitos crentes querem um pastor desse jeito, um showman, um pastor bem apessoado, que se veste bem, que fala bem. É um homem assim que tem uma presença carismática, forte, marcante. A igreja enche, é muita gente que quer ter um pastor, showman, um pastor assim, que é o astro aquele, e enche a boca para dizer que ele é o pastor, aquele que é importante, que faz, que acontece. Esse espírito é o mesmo que está no coração do ser humano desde longa data. O povo queria um rei, Deus deu o rei do jeito que eles queriam. Mas eu quero realçar aqui o seguinte: o povo pediu um rei e Deus deu o rei. Foi Deus que escolheu. O povo veio a Samuel porque não sabia como escolher um rei naquela ocasião. Em outras ocasiões, o povo não veio pedir opinião nenhuma. Quando o povo se rebelou no deserto com Coré, Datã e Abirã, eles não vieram pedir a Moisés um outro líder civil. Quando, na revolta do Jeroboão, o povo de Israel se rebelou contra a casa de Salomão, o rei Roboão, eles não pediram um rei, eles já levaram o Jeroboão. Na maioria das vezes o povo já escolhe um rei e o rei já é um homem vaidoso que aceita aquela situação e se torna o rei. Isso aconteceu, por exemplo, com Absalão. Absalão já queria, o povo desejou um rei vistoso, alto, forte, bonito, carismático e que destronasse o rei que Deus tinha colocado, o Davi. Foi em vão. Mas o ser humano continua da mesma maneira. O Samuel atendeu. Deus deu toda a direção, ele escolheu, até por uma questão assim muito interessante, ele botou Deus à prova e fez por sortes a escolha de um rei. De todo o povo escolheu uma tribo, de cada tribo as famílias várias daquela tribo, de cada famílias base, ele escolheu as famílias menores, de cada família menor a subfamília e, por fim, na casa do Quis, ele sorteou o Saul. Saul foi revelado por Deus antes, Saul foi sorteado como rei, mostrando que Deus faz as coisas acontecerem. E ele foi escolhido, o rei, e então quando Samuel convocou o povo para mostrar aquele rei quem era, e ungiu, e ajudou e disse que ajudaria, deu todo o apoio dele, Samuel, que era o líder inconteste do povo, representante de Deus, o profeta Samuel, ele deu todo o seu apoio ao novo rei. Ele não ficou fazendo biquinho com ciúme, tá bom, vocês escolheram o rei, vocês se danem para lá, eu não vou nem aparecer mais, eu não vou nem ficar por aqui porque vocês não me querem mais. Ele não ficou fazendo isso não. Biquinho
Ele não ficou fazendo biquinho. Ele simplesmente disse: vocês escolheram, aqui está o rei, o melhor que havia entre Israel, Deus escolheu, eu estou aqui para dar apoio, desejar o melhor para ele e estarei sempre aqui ao lado para qualquer eventualidade. Bom, naquela ocasião, poucas pessoas se sentiram tocadas e seguiram o rei Saul. Ele não tinha um palácio, não tinha um governo, não tinha um grande exército, não tinha uma estrutura governamental. Ele começou com um punhadinho de homens que, tocados por Deus, o seguiram. Mas acontece que Deus fez as coisas acontecerem. Aí vem o capítulo 11 de 1 Samuel, quando aparece o Naás. Esse é o mesmo Naás do Davi mais tarde. Ele entra na vida de Davi de uma forma misteriosa, mas o fato é que ele aparece bem forte quando morreu e por causa disto desencadeou-se uma guerra com o seu filho Hanum contra Israel, e foi mais uma guerra em que Davi se fez vitorioso. Sempre Davi tinha vitórias, porque Deus estava com ele. O Naás, então, era o rei amonita que conseguiu uma boa liderança, juntou um bom exército e partiu para cima de Israel para dominar a terra de Gileade. E aquilo fez com que os israelitas se apavorassem e pedissem um rei. Interessante. Em nossos dias, os líderes religiosos em Israel, os chamados ultra-ortodoxos, eu chamo os modernos fariseus, eles estão pedindo um Messias. Como Israel pediu no passado um rei, os religiosos de Israel estão pedindo um Messias. O Messias que será dado para eles será o anticristo, porque vai enganá-los, eles vão aceitar, vão gostar e vão namorar o anticristo para a ruína deles mais tarde na grande tribulação. Mas o povo pediu um rei, eles não pediram o rei que Deus escolhesse, eles pediram um rei e Deus deu. A vinda dos amonitas despertou o Saul, e o Saul convocou o povo e Deus deu uma grande vitória e ali assim se consolidou o reino. Deus deu o rei, deu apoio ao rei, fez circunstâncias acontecerem para que o rei tivesse uma manifestação de valentia e pudesse ser reconhecido pelo povo. Saul nunca vai alegar lá no inferno, no lago de fogo, que Deus não o ajudou. Ele teve todas as condições, inclusive o Espírito foi dado para ele, o Espírito Santo, para ele profetizar. Saul sempre, na eternidade, vai se lembrar que Deus o ajudou em tudo. Ele é que se afastou de Deus. Meu irmão, você está recebendo a palavra. Tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, tem tudo que é necessário. Se você não produzir frutos, se você não for fiel a Deus na eternidade, lá no lago de fogo, você nunca vai ter desculpa de dizer que não foi ajudado, que você não teve o apoio do Senhor. Pense nisto.